Então, bem parecido com a nossa palavra no português, tá? Go significa go, tá? Então, uma coisa interessante sobre essa palavra é que em outros contextos que não são o contexto do esporte, o contexto do futebol, goal também pode significar meta, objetivo, tudo bem? Então, se eu pergunto, what are your goals? What are your goals? Quais são as suas metas? Tudo bem? Quais são os seus objetivos? Mas aqui, num contexto de futebol, né, de esporte, goal, go. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns exemplos. The goal was watched. The goal was watched. O gol foi assistido. Pessoal, o que indica que essa frase está no passado, né? O gol foi assistido. Esse verbo was aqui, ok? Esse verbo was aqui, was, significa, indica o passado, tá? Was é o passado do verbo to be, tá? Então, was watched foi assistido, tá? Se a gente tivesse essa frase no presente, né? Seria the goal is watched, tá? Que daí seria o goal é assistido. Mas esse was aqui indica o passado, tudo bem? Aqui a gente tem outro exemplo. I watched the goal. I watched the goal. Eu assisti ao gol, tudo bem? Então, eu assisti ao gol. I watched the goal. O que indica que está no passado, pessoal? Esse edzinho, tudo bem? I watched, 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 assisti, assistia, tudo bem? I watched the goal. Eu assisti ao gol. Se a gente fala só watch, a gente está falando no presente, tudo bem? Então, a pronúncia desse ed, principalmente desse Dzinho aqui, tem que aparecer para falar a frase no passado. Então, pessoal, aqui nós temos outra palavra, né? A nossa segunda palavra do dia, que é penalty. Penalty. Que em inglês nós falamos penalty kick. Penalty kick. Ou ainda penalty kick. Penalty kick. Tudo bem? A gente pode tanto pronunciar esse T como um T mesmo, né? Então, penalty, penalty. Uma pronúncia bem parecida com o que a gente tem no português, né? Ou a gente pode falar como se fosse um R, tá? Penalty, penalty, penalty kick, penalty kick. Tudo bem? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Aqui a gente tem a pronúncia, né? Mais ou menos, como que soa. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos. The penalty kick is dangerous. The penalty kick is dangerous. O pênalti é perigoso. The penalty kick is near. The penalty kick is near. Então, o pênalti é perto. Near, pessoal, significa perto. Tudo bem? Aqui, I watched the penalty kick. I watched the penalty kick. Eu assisti ao pênalti. Tudo bem? The penalty kick is far from the goalkeeper. The penalty kick is far from the goalkeeper. Então, o pênalti é longe do goleiro, tá? Goalkeeper, goleiro. Então, pessoal, far, far from, longe de algum lugar ou de alguma coisa, tudo bem? The penalty kick is far from the goalkeeper. Aqui, he is watching the penalty kick.
He is watching the penalty kick. Ele está assistindo ao pênalti. Então, pessoal, percebam que esse is e esse ing no final do verbo indica uma continuidade. Indica que no momento em que a gente está falando, a ação está acontecendo, ela está continuando a acontecer. Então, he is watching, ele está assistindo. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até agora? Então, pessoal, a gente tem a nossa primeira frase da aula. Eu assisti ao pênalti. Eu assisti ao pênalti. Como que vocês traduziriam? Ok, pessoal, vamos corrigir, vamos conferir. I watched the penalty kick. I watched the penalty kick. Tudo bem? Então, eu assisti ao pênalti. Tudo bem? I watched the penalty kick. Esse ed coloca o verbo no passado, tá? I watched. E esse aqui, pessoal? O pênalti foi bonito. Como que vocês traduziriam? O pênalti foi bonito. Alex, nesse contexto em que a gente está vendo, watch atua como se fosse um verbo, tudo bem? Não é nem como se ele fosse, é um verbo, tá? Quando a gente usa nesse contexto. Quando você watch a movie, a game, a video, tá? Você assiste a um filme, assiste a um jogo, assiste a um vídeo, tá? Let's check, guys. The penalty kick was beautiful. The penalty kick was beautiful. Muito bem. Então, o pênalti foi bonito. Esse was, pessoal, indica passado, tá? Indica que esse verbo, né, o verbo to be, está sendo colocado no passado. Então, was foi, tudo bem? E aqui, pessoal, ela assiste ao pênalti. Ela assiste ao pênalti. Como que vocês traduziriam? Ela assiste ao pênalti. Vamos ver que tem uma frase no presente e o nosso sujeito é um ela. Tudo bem? Let's see. Vamos ver. She watches the penalty kick. She watches the penalty kick. Pessoal, aqui nós temos que revisar algo importante. Toda vez que o sujeito da frase for he, she ou it, nós precisamos adicionar o S no verbo no presente.
Porém, para verbos terminados em CH, precisamos adicionar, além do S, um E. Então, a gente acaba adicionando um ES no final do verbo. Então, aqui a gente fala she watches, ok? She watches. Watch, ó, termina com CH. O nosso sujeito é um she, então nós precisamos adicionar um ES, tudo bem? Porque está no presente, tudo bem? Se o verbo está no presente, a gente precisa fazer essa alteração, tá? Se o verbo e a frase estão no presente e o sujeito é he, she ou it, tudo bem? A gente adiciona o S no verbo, terminou com CH, além do S, coloca o E, tudo bem? Então, she watches the penalty kick. She watches the penalty kick. Tudo bem, pessoal? Essa parte, Alex, eu não sei muito bem como responder, porque eu não sei se isso seria uma regra mais de vocabulário ou regra do jogo de futebol. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, aqui a gente tem outra frase. Eles assistiram aos pênaltis. Eles assistiram aos pênaltis. Como que vocês traduziriam? Let's see, guys. Let's check. They watched the penalty kicks. Very good. They watched the penalty kicks. Ok? They watched the penalty kicks. Pessoal, watcher aqui indica passado, tudo bem? They, eles. Então, they watched, eles assistiram, tudo bem? Esse aqui, pessoal, o pênalti é muito longe. Como que vocês traduziriam? O pênalti é muito longe. Let's check. The penalty kick is very far. Muito bem. The penalty kick is very far. Ou ainda, the penalty kick is bloody far. Tudo bem? Vamos relembrar que em algumas aulas atrás nós usamos bloody no vocabulário britânico como um sinônimo de very, né? Então, quando a gente fala bloody far, a gente é uma forma diferente da gente falar very far, que por sua vez significa muito longe,
tudo bem? O bloody tem a tem a circunstância de intensidade aí, tudo bem? Então, tanto uma frase quanto a outra estão corretas, tudo bem? Pessoal, até agora alguma dúvida? Não? Então, pessoal, as nossas próximas palavras são escanteio e impedimento, tá? Então, essas palavras, in English, we say corner kick e offside. Corner kick e offside. Então, corner kick, escanteio, offside, impedimento. Vamos dar uma olhada em algumas frases com essas palavras. The corner kick is now. The corner kick is now. O escanteio é agora. Tudo bem? The corner kick is late. The corner kick is late. O escanteio está atrasado ou é atrasado. Tudo bem? The corner kick is late. The corner kick is fast. The corner kick is fast. O escanteio é rápido. Tudo bem? Fast. Rápido. The offside was very near. The offside was very near. Então, o impedimento foi muito perto, tá? O was aqui indica, mais uma vez, foi, né? Indica um passado aí. The offside was very near. The offside is very near. Agora aqui a gente tem um presente de novo. The offside is very near. O impedimento é muito perto. Tudo bem? O impedimento é muito perto. E aqui, when will the offside be? When will the offside be? Quando será o impedimento? Tudo bem? When will the offside be? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tudo certo? Então, pessoal, vamos seguindo com as nossas frases. O escanteio foi longe. Como que vocês traduziriam? O escanteio foi longe. Let's check. The corner kick was far. Okay? The corner kick was far. Tudo bem? Então, o escanteio foi longe. The corner kick, né? O escanteio
Was, foi, far, longe. Bem? Agora aqui, pessoal, uma pergunta. O escanteio foi longe? Okay, guys, let's check. Vamos corrigir. Was the corner kick far? Was the corner kick far? Então, o escanteio foi longe. Was the corner kick far? Tá? Então, o escanteio foi longe. Pessoal, aqui a gente coloca o was na frente do sujeito porque a frase é uma pergunta. Toda vez que a frase for uma pergunta, a gente precisa colocar o verbo to be antes do sujeito, tudo bem? Então, a gente não pode simplesmente perguntar the corner kick was far, a gente pergunta was the corner kick far, tudo bem? A gente pega a ordem do sujeito e do verbo to be e inverte elas, tudo bem? Essa aqui, pessoal, o impedimento foi agora. O impedimento foi agora. Let's see. The offside was now. The offside was now. Ok? O impedimento foi agora. The offside was now. Tá? Was foi. Tá? Então, was now foi agora. The offside, o impedimento. E aqui, pessoal, eles assistiram ao impedimento. Eles assistiram ao impedimento. Como que vocês traduziriam? Let's see. They watched the offside. They watched the offside. Very good. Muito bem. They watched. Então, now, né? Watched indica que tá no passado. The offside. Aí, pessoal, só uma observação importante, tudo bem? Quando a gente vai falar de futebol, a gente precisa a gente precisa a gente precisa ter um cuidado com a palavra que a gente vai utilizar se a gente estiver nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, futebol é o futebol americano, tudo bem? Então, futebol americano, tá? Agora, soccer para eles
seria o nosso futebol, né? O futebol brasileiro, tudo bem? Então, principalmente em contexto do inglês americano, né? Que eu imagino que seja o que vocês estejam dando prioridade, né? Nos estudos de vocês, soccer é diferente de futebol, ok? Soccer, futebol brasileiro, né? Então, o nosso futebol, o vocabulário que a gente está aprendendo hoje é sobre soccer, tá? E futebol, futebol americano, tudo bem? Então, aqui nós temos uma frase. Eu amo futebol brasileiro. Ou simplesmente eu amo futebol, entendendo esse futebol como o nosso futebol, né, entre aspas. Eu amo o futebol brasileiro. Como que você traduziria? Let's see. I love soccer. I love soccer. Tudo bem? Então, eu amo futebol, eu adoro futebol. I love soccer. E aqui, pessoal, o futebol americano é grande nos Estados Unidos. O futebol americano é grande nos Estados Unidos. Como que vocês traduziriam? Let's check, guys. Vamos corrigir. Football is big in United States. Football is big in United States. Então, futebol americano, football, é grande nos Estados Unidos. Is big in the United States. Ok? Ou in the USA. Ok? Certinho. Aí, pessoal, a gente ainda tem essa palavra, né? Cabeceio. Cabeceio, pessoal. Heater. Heater. Tudo bem? Cabeceio. Heater. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. The heater is strong. The heater is strong. O cabeceio é forte. Tudo bem? The heater was strong. The heater was strong. Aí, pessoal, esse was está indicando um passado, né? Então, o cabeceio foi forte ou era forte. Tudo bem? Aqui, the heater hurt the head. The heater hurt the head. O cabeceio machucou a cabeça. Pessoal, hurt pode ser tanto usado no presente como no passado do verbo machucar. Tudo bem? Então, o verbo to hurt significa machucar. Se você fala hurt isolado, fica uma frase ambígua. Então, essa frase, por exemplo, the heater hurt the head, eu traduzi ela como o cabeceio machucou, mas também podia ser no presente, tá? The heater, o cabeceio machuca a cabeça. Então, hurt, pessoal, tanto no presente quanto no passado, vai ser escrito e pronunciado da mesma forma. Hurt, hurt. Teacher, como que eu vou saber quando que está no presente e quando que está no passado? Pelo contexto da conversa, pelo contexto da frase, pelo contexto da comunicação. Então, por exemplo,
Uma coisa muito importante também é que quando está no passado, geralmente você tem alguma palavra que marque tempo. Então, por exemplo, I hurt my hand yesterday. I hurt my hand yesterday. Eu machuquei a minha mão ontem. Yesterday, ontem. Então, I hurt my hand yesterday. Eu machuquei a minha mão ontem. Agora, se eu falo I hurt my hand every time I cook. I hurt my hand every time I cook. Eu machuco a minha mão toda vez que eu cozinho. Então, aqui, pessoal, o marcador de tempo é todo esse resto da frase. Every time I cook. Toda vez que eu cozinho. Toda vez que eu cozinho, eu machuco a mão. I hurt my hand every time I cook. Presente. I hurt my hand yesterday. Eu machuquei a minha mão ontem. Passado. Tudo bem? Então, vamos tomar um cuidado com esse contexto, tá? The heater was to the go. The heater was to the go. Ok? E aqui, I watched the heater. I watched the heater. Eu assisti ao cabeceio. Tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente tem algumas frases. Eu assisto ao cabeceio. I watch the heater. I watch the heater. Então, esse watch, sem nada, né? Sem ing, sem ed, indica presente. I watch. Eu assisto. Tudo bem? Aqui, eu estou assistindo ao cabeceio. I am watching the heater. I am watching the heater. Eu estou assistindo. Esse am watching, esse ing no final do verbo, ele dá a ideia de continuidade, de que a ação está acontecendo no momento da nossa fala. Tudo bem? E aqui eu assisti ao cabeceio. I watched the heater. I watched the heater. Tudo bem? Então, a gente tem uma frase no passado aqui sendo marcada por esse ed no verbo watch, ok? I watched the heater. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não? Então, eu deixei aqui eu deixei um resuminho, tá, da aula de hoje. Futebol americano, tudo bem? No contexto dos Estados Unidos. Soccer, futebol, né? Futebol brasileiro. Gol, penalty kick, cobrança de pênalti. Offside, impedimento. Corner kick, escanteio. Heater, cabeceio.